Vamos elevar os nossos pensamentos, nos integrando ao ambiente aqui, que foi previamente preparado, para que nós possamos nos sentir bem, em segurança, nesse ambiente protegido, com toda a fraternidade, com todo o amor dos nossos mentores. Vamos saudando todos os nossos espíritos irmãos que cuidam desta casa, que fazem a limpeza desde a calçada, queimam os miasmas, larvas mentais, tudo que houver de negativo. E nós saudamos Ricardo, seus cruzados e seus cavaleiros, a todos aqueles que fazem a limpeza na área interna aqui do terreno, aos índios, aos caboclos, aos pais velhos, toda a equipe que vem com seus instrumentos de luz, de raios laser, desimantando tudo que for de negatividade que porventura que houver. Saudamos também os mentores que fazem a limpeza interna aqui do nosso salão, agradecendo-lhes a presença amorosa e amiga, doando-lhes todo o nosso carinho, nosso respeito e gratidão. Vamos também saudar a mentora espiritual da nossa casa, a Senhora Irmã Cidifô, que sempre junto a nós, nos inspirando nos estudos, nos trabalhos, todas as atividades aqui dentro realizadas. Vamos saudando com muito amor o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, sempre junto a nós, nos protegendo, cuidando da nossa missão, que nos abraça com tanto amor, com tanto carinho neste momento. Vamos elevando mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e vamos saudando a fraternidade da Rosa Mística, e com ela saudamos todas as fraternidades que trabalham para o bem, dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Elevando mais o nosso padrão vibratório, vamos saudando ao anjo Ismael, que foi preposto por Jesus para a nossa pátria. Rogamos a Ismael que derrame sua luz sobre o nosso país e sobre todos nós que temos o privilégio de nascermos nesta nação. Elevando-nos mais e mais, vamos saudando os apóstolos, os incansáveis divulgadores da boa nova de Jesus. E com eles saudamos Maria de Magdala, o maior exemplo de reforma interior. E assim, com muita suavidade, vamos chegando até nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva nos seus braços de mãe, que nos acolha, para que possamos sentir o pulsar do seu coração junto ao nosso, e assim termos mais mansidão, mais amor, menos julgamentos,
mais paciência. Agradecemos a Maria por ter sido a mãe desse ser que é o Salvador do mundo. E pedimos a ela que nos leve diante do seu Filho. E assim, diante de Jesus, nós beijamos suas mãos luminosas e lhe agradecemos por tudo que faz, por cada um de nós e por toda a humanidade. Gratidão, Mestre, pelas tuas lições, que é o roteiro da nossa evolução. Gratidão, Jesus, pelo teu incondicional amor, com o qual nos envolve neste momento. E com Maria e com Jesus, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo que Ele faz por nós, por permitir que estejamos aqui em mais uma encarnação, agora com mais consciência. Agradecemos, Senhor, pelo livre-arbítrio, pela nossa família, por esta casa, por tudo que já somos e por tudo que ainda nos falta, que sejam os elementos da nossa evolução. E assim, Pai, nós o saudamos com a oração que seu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, nós pedimos licença à espiritualidade aqui presente para darmos início ao nosso estudo, às nossas reflexões desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite para todos. Mais um abraço, com muito amor, com muito carinho. E hoje o que a gente tem, o tema do nosso estudo é a 44ª lição do Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. E ela se subdivide em vários outros temas, como a marcha do progresso, povos degenerados, a civilização, o progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso. E para a gente dar início às nossas reflexões, nós vamos começar a fazer uma viagem no tempo. Lá no início da humanidade, quando nós tínhamos poucas necessidades para viver. Quase nada, né? Era muito pouca coisa que a gente precisava. Era o começo da nossa jornada. Como dizem os espíritos, era a infância. E nós estávamos num estado primitivo, no estado natural. Era o ponto de partida do nosso desenvolvimento intelectual e moral. Porque nós não fomos destinados a viver perpetuamente nessa infância, nesse estado. Ali, naquele começo, onde começamos, né, a viver a vida de homens, né, hominal, dando os primeiros passos para a nossa jornada evolutiva, que é longa, e nós a começamos há muito tempo atrás. Nós trazemos desde sempre o germe da evolução e do nosso aprimoramento dentro de nós. Deus nos criou simples e ignorantes, para que nós possamos evoluir e nos aperfeiçoarmos cada vez mais, cada dia um pouquinho mais. Como dizia o nosso querido Chico, nem que for 1 milímetro por dia, mas é importante a gente caminhar, sempre, né?
Essa foi uma fase lá do começo da nossa humanidade. Nós vivíamos muito simples, ligados à natureza e lutando pela sobrevivência. Nós vivíamos em pequenos grupos, morávamos nas cavernas, nas florestas ou nas regiões mais próximas onde tinha água. Levávamos uma vida nômade, que era... íamos em busca de segurança e alimentos. A principal preocupação nossa era encontrar comida, né? Sempre a base da grande pirâmide é a fome e a vontade de nos alimentarmos. Bem-vindas. Nós dependíamos da natureza. Precisávamos nos defender do frio, das tempestades, dos animais selvagens e de outros grupos humanos que também estavam lá. Então a gente começa a observar o progresso da humanidade e vemos os marcos que transformaram radicalmente a nossa sobrevivência, nossa capacidade intelectual e a nossa organização social. Mas isso a gente tem que entender que foram assim muitos milênios, muitos séculos, muito tempo, né? Não se faz nada rapidamente, é passo a passo. As conquistas variam desde o domínio do recurso natural, dali onde nós vivíamos, até os avanços científicos e tecnológicos mais complexos que vivemos hoje. Quando nós estávamos lá na pré-história, aconteceu, através de outros irmãos um pouco mais evoluídos, o domínio do fogo, que foi o grande boom, assim, a grande importância para a gente naquele tempo. E que ele veio para a proteção, né, para o aquecimento, para cozinhar alimento, permitindo a evolução do cérebro, que começou a pensar de forma diferente, unindo os grupos ao redor do fogo, o pré-início de uma sociedade. Depois do fogo, que foi um período longo, milhares de anos, aconteceu a inteligência, né, começou a se desenvolver e as ferramentas chegaram. Elas foram desenvolvidas, só para falar um tempo assim, há 2.600.000 anos atrás. Muito tempo. E marcaram o início da tecnologia, permitindo caçar, processar alimentos e a construção de abrigos. A inteligência foi se desenvolvendo aos poucos. E assim começou os primeiros sentimentos coletivos. Os grupos ajudavam-se uns aos outros na cooperação. Começou mais afeto, na liderança, no cuidado uns com os outros. E até mesmo com os mais frágeis. Nós, naquele tempo, tínhamos medo, tínhamos esperança e muita admiração pela natureza. Nós vemos isso onde, hoje? Naquelas pinturas rupestres que a gente vê nas rochas, né? E aqui no Brasil, Piauí é riquíssimo, no Sul também tem. Tem muita história contada ali, da nossa vivência, quem sabe da nossa passagem até, né? Por lá. Pode. Olha, por favor, gente, é para interagir, tá? Foi encontrado, e eles dizem assim, né? Eu vi a reportagem, que a maior prova da evolução do ser humano, nunca tinha pensado, o pessoal pensa, né? É isso, é aquilo, e porque a maior prova da evolução da sociedade foi quando eles encontraram, alguns milhões de anos atrás, um fóssil de um osso humano consolidado, que quebrou e Consertou. Quer dizer, isso é sinal de que a sociedade da época cuidou daquela pessoa, senão ele teria morrido, né? É verdade. Então, isso foi assim, o primeiro achado arqueológico dessa evolução da sociedade em si, né? E começaram a cuidar uns dos outros, né? Então, a gente vê que é tudo gradativo, lentamente, mas vem se processando. E lá nas pinturas rupestres, eles desenham, né?
eles mostram muito as crenças espirituais que já tinham. Então, acho que a gente já nasce com esse instinto, acho que não, né? Que há um ser superior, não é verdade? E eles também, nesses desenhos, nessas pinturas, sempre o desejo de compreender a vida e a morte. Sempre tem referências assim, né? Aí passou-se um longo período, muito tempo, e a gente chega na Idade Média, onde começa a Revolução Agrícola e Estrutural. Aí começaram a desenvolver a agricultura, plantar coisas para comer. Já tinha ferramenta, já tinha fogo, né? Já estava começando a melhorar o progresso. Aí a grande transição da agricultura, que eles falam que foi a fase do sedentarismo, que passamos de caçadores para agricultores. Já não precisava mais correr atrás de bicho, de coisa, começamos a plantar, né? Então surgiu os primeiros povoamentos, os primeiros crescimentos populacionais. Começaram a se reunir mais para dar conta, né, do que plantavam. Depois da agricultura, então inventou-se a roda, que também foi assim uma importância muito grande, porque ela revolucionou o transporte da logística, a carga de pessoas. E isso aconteceu há 3.000 anos antes do Cristo, né? E hoje para a gente não tudo tão simples, né? A gente vê aquelas máquinas gigantes, meu genro trabalha em mina, lá em Minas, e então tem aqueles caminhões assim, gente, acho que é quase da altura, a roda, né? Dos tratores que eles trabalham lá é coisa gigantesca. E a gente vê uma rodinha de um parafusinho que a gente precisa apertar uma coisinha, e isso toda é expansão, né, da inteligência. Aí depois passou-se um tempo e chegou a escrita, que é essencial para registrar a história, transmitir conhecimento e gerar as sociedades mais complexas, um contando para o outro, né, como que era. Aí depois passam bastante milhares de anos e vem a Idade Moderna e a Contemporânea. Aí chega a ciência, a comunicação e a saúde. A gente já vai trazer assim, pular os milênios para cá, e a gente vai ver que Gutenberg, ele inventa a prensa, é a imprensa, né? Que democratizou o conhecimento ao permitir a elaboração e a produção de livros em massa. Foi uma coisa maravilhosa, porque quem escrevia em papiro, né? Vamos voltar lá no tempo de Jesus Cristo, né? Era tudo em papiro. Difícil, era pele. Tinha que desenhar ali, né? Era muito complicado. Aí inventou-se, a inteligência já vai aumentando. Aí vem Thomas Edison e descobre lá a eletricidade, a iluminação artificial, mudando totalmente o rumo da civilização, possibilitando a industrialização e a vida noturna produtiva. Então, já dava para trabalhar à noite, já tinha luz, já tinha máquina, né, que podia funcionar, tal. Aí vem Alexandre Fleming, em 1928, e a partir do mofo de uma parede, ele descobre a penicilina, a grande descoberta dos antibióticos que marcam o início da medicina moderna, aumentando drasticamente a expectativa da nossa vida, combatendo as infecções que eram normais, né? De antes não tinha. Aí veio antes disso veio vacina da varíola, que acho que foi 1889 por aí. Não sei se eu lembro do quiz direito que eu andei fazendo, mas acho que é. Então, veio assim, avançando bastante. E a gente chega agora na era moderna, que o computador, né? Ele foi inventado em 1960 para uso militar. E em 1990, então, foi a grande produção para que todos nós pudéssemos, né, utilizar, conectando o mundo, permitindo o compartilhamento instantâneo de informações. Porque hoje basta um clique, né?
Gente, é uma coisa tão doida. Eu fico impressionada, né? Aí veio a estrutura do DNA. Grande também, né? Coisa maravilhosa da ciência, compreendendo a base da vida, abriu caminhos da biotecnologia nos avanços da medicina genética. E se descobre muita coisa, né? Que a gente pode usar como prevenção, como cura. E isso é muito bom para que a gente prolongue a nossa vida com saúde, com qualidade. Porque se a gente for pensar no presente que a gente tem de ter esta vida, esta encarnação, e quando a gente compreende que a gente precisa viver o máximo tempo possível aqui na Terra, porque, como o Aldo fala e outras pessoas falam, a fila é grande. E depois que a gente desencarna, para voltar, tem um longo período, né? E a gente tem que aproveitar todo o tempo que a gente tem aqui. Eu tinha feito uma previsão de viver 120 anos, mas eu já mudei de ideia. Acho que uns 80 está de bom tamanho. Não, 80 não, estou muito perto, também não. Aí tem muito ainda. Se Deus quiser, né? Uns 99, você está bom. Com saúde, né? E com a cabeça funcionando muito bem. Mas minha previsão já mudou, né? Vocês veem como a gente muda de ideias e de conceitos, né? Aí, então, nós chegamos na inteligência artificial. O que vocês acham dela? Uma interrogação para mim. Depende do uso, né? Depende do uso, uma interrogação. É excelente porque você consegue muita coisa ali, né? Cada um no seu setor, mas entender como. Tipo, chegou, é uma interrogação. Eu acho que chegou, quero não chegar, né? Mas a gente fica com medo. A gente estava viajando, ele tem o celular dele, tem o meu, ele estava ligado de GPS, e a gente conversando, somente os dois conversando sem estar usando o celular. De repente, pelo carro, Gemini, né, começou a passar informação para a gente. Do que vocês estavam falando. Mas a gente não pediu nada. Eu fiquei assustada, foi a primeira vez que aconteceu comigo. Aí eu olhei para o Paulo, você perguntou alguma coisa? Aí eu comecei a conversar com ela. Eu falei assim, mas como você foi acionada? Aí ela falou, por uma palavra de comando, ou GPS. Aí eu, por favor, se desconecte. Educadamente. Eu fui autoritária, né? Porque eu não gostei muito dela estar no meio da conversa. Aí eu fiquei com medo, né? Eu falei, será que ela vai parar o carro? Né? Será que ela tem esse poder? É muito. Eu chego, vai dar palpite, né? Uma que eu escutei quando colocaram duas IAs conversando, e quando elas perceberam que elas eram. Todo mundo estava escutando. Quando elas perceberam que elas estavam se conversando, elas começaram a conversar entre elas sem ninguém entender o que elas estavam falando. Isso, criaram o negócio dela sozinha, entendeu? É esse que é o que. Dá para entender o negócio desse? É bem complexo, né? É que foi num salto, assim, muito de repente. Eu estava pesquisando uma marca de geladeira, que a gente ia presentear o neto lá, que casou. Meu Deus, mas meu celular é só marca de geladeira e Magazine Luiza e Casa Bahia. Mas eu só pesquisei uma coisa, eu não pedi nada. Só. Você não ficou curioso? Que fala que o maior perigo a gente não está vendo. O maior perigo é que a geração mais jovem está perdendo todas as habilidades que nós levamos milhões de anos para adquirir. Então, as gerações vão começar a deixar tudo para IA e não sabem fazer mais as coisas que nós sabemos. A parte cognitiva. Não vão saber mais cozinhar, não vão saber fazer mais nada. Só não vão guardar receita de cabeça. Não, o cérebro vai parando. Eu ando assustada. A senhora falou. A senhora continua de geladeira. Hoje a gente pensa e aparece no celular. Ih, gente, que é isso? Tá, mas né? Não sei como
consegue, mas eu já passei por isso. Eu tenho vizinhos novos e eles têm uma menina de 7 e uma de 5. E elas são muito agitadas, assim, né? E estava fazendo tarefa de casa. Aí o pai contou pra gente, a gente estava ouvindo também, que eu estava no quintal, a gente estava ouvindo a conversa das meninas. Aí ela falou assim, papai, eu já sei quanto que é 14 mais 14. Ele falou, é mesmo? Quanto é? 28. Quem te ensinou, Alana? Alexia. Ó, hoje eu estava fazendo tarefa com meu neto de 6 anos e ele teimando comigo, não, com o de 8, teimando comigo, que eu escrevi tesoura com Z. Eu falei, eu acho que é com S. Aí eu gritei lá pro quarto, e você, quem tá? Eu acho que é com S. Ele não acreditou, eu tive que mostrar na internet. Quando a Yara falou que era com S, ele não botou na tarefa dele. E a gente fica se perguntando onde que nós vamos parar, né? É impressionante. É tudo ali, né? A gente está perdendo a conexão uns com os outros. Porque a gente vê, lá em casa não deixo mais, né? Mas antes era assim, cada um sentado com o celular na mesa. Aí eu falei, não, aqui minha casa, minhas regras, por favor, celular lá na sala, nós vamos almoçar. Como sempre a gente fez junto. Para a gente conversar, olhar no olho, sentir o outro. Tem que sentir as pessoas, já está perdendo. Não tem mais abraço, não tem mais beijo. Como assim? Não pode. Mas é um mundo assim, autista, né? Autistas que eu estou falando assim, né, nessa situação, de estarem só fora da realidade por conta de um celular. Pode falar. Eu penso assim que os mais velhos a partir dos 30 já são mais velhos, né? Perto deles, né? Do uso que o pessoal de 20 para baixo tem, né? Com a internet. É deixar um pouco, usar para o trabalho, usar para a necessidade, como, por exemplo, quando a gente ia para São Paulo de carro, pegava aqueles mapas desse tamanho, perto do posto policial para saber onde era. Aí 4 rodas. Virou o GPS. É facinho. Aí virou o celular, que é fácil também. Então, eu desliguei a rede social, que era muito, para mim, estava adoecendo. Faz mal. Já tinha desligado uma, aí agora eu desliguei pela 4ª vez, desinstalei pela 4ª vez, porque estava adoecendo da mesma forma que a outra, porque a atividade que eu queria era encontrar pessoas e lugares, serviços. Né? Eu morei muito tempo sozinha, então eu precisava de um encanador, de um faz-tudo, de uma coisa assim, né? Então eu precisava. Mas nisso você vai... A gente se perde. Aí eu gosto muito de papel, eu gosto muito de escrever. Eu tenho caderno, tenho agenda de papel, eu escrevo na mesa as coisas e vou falando, vou ensinando, né? Que eu posso passar, né? E assim, falo para quem está perto, né? Utiliza na necessidade. Saiba dosar, né? Tem que dosar. Porque a hora que acabar a energia... Como que faz? Então, assim, tranquilidade, olha, então eu fico falando para os mais novos, ó. Eu tenho um estagiário que ele tem 18 anos e tem palavra que eu falo e ele não sabe o que é. Ele fala, não, peraí. Pedagogia. Ele falou, o que é pedagogia, Carol? Com 17 anos. No 3º ano, do ensino médio. Mas nós acertando de Big Bang, né, mano? Né? A criançada não tinha ouvido falar, eu falei, matéria de quinta série, antigamente que você falava do universo, né? É desse jeito, né? Está perdendo uma fase
muito importante da nossa evolução, né? Mas tem países da Europa que já está abolindo da escola. Da escola, os celulares, né? Vai voltar a escrever, consultar livro, porque está perdendo o poder de raciocínio. Eu vi esses dias, eles têm parques lá que eles estão refazendo o parque para as crianças se machucar. Porque antigamente os negócios de crianças não podem mais machucar, não estão proibidos, tudo mais. Então eles estão voltando a fazer parque que as crianças podem se machucar. Aí eles colocam lá para dizer que não. Pode sofrer pequenos acidentes. Para quê? Para a criança começar a ter sensibilidade, ter noção das coisas. Eles estavam crescendo muito sem noção. Olha onde a gente chegou, né? E o guia 4 rodas, o Dilson, me levou até Fortaleza. Hoje não, né? Tem tudo muito fácil. Mas isso daí é nossa geração, mano. Nossa, dela mesmo. Da facilidade, né? A geladeira, faz a máquina de Isso. televisão, tem até aquele meme, né? Que a televisão antigamente era grossa. Agora. A gente era fininho. Agora ficou. Ô Deus, mas isso daí não é isso. Isso aí é o controle da televisão. Porque de primeiro você colocava um canal, você fala, nossa, eu vou mudar de canal, você tem que levantar, ir lá, voltar. Ah, vou dormir, você tem que ir lá desligar a televisão e voltar. Para de fazer tudo, né? Fica tudo assim, aí depois o que faz? Acabou, deu a hora, agora eu vou pra academia malhar que eu não fiz nada. Porque deixou de fazer no dia a dia. Tá muito diferente tudo, né? É bom, mas tem que dosar. Tem que dosar. Bom, aí vieram muitos acontecimentos, né? Muitas coisas que evoluíram bastante. Por exemplo, vou voltar lá em 1856, o inventor e engenheiro britânico chamado Bessemer, ele teve uma inteligência muito bacana, muito diferente, porque ele conseguiu amolecer o ferro bruto e transformou isso no ferro gusa, que é um ferro amolecido. Ele injetou ar comprimido no ferro fundido, isso gerava muito calor e amoleceu o ferro, ele descobriu isso. E foi assim uma ideia genial, porque conseguiu-se fazer as ferrovias, prédios, edifícios grandes, as pontes. Então foi uma genialidade, né? Aquela pessoa que vem com certeza intuído para fazer aquilo, para ter essa missão. Então foi assim uma grande evolução para a humanidade. O ferro bruto, ele demorava assim semanas para poder ser moldado. E com esse processo de Bessemer, demorava de 15 a 20 minutos. Então foi uma revolução assim, muito grande. Um progresso grande, né? Outros fatos muito importantes mexeram com a humanidade. Por exemplo, a bússola, né? Foi também muito importante para a localização, que foi na China, que ela foi criada, inventada. A Santos Dumont fez o avião, o dinheiro, né, que veio também antigamente, na época mais antes de Jesus, os soldados, eles eram pagos com sal. O sal era um elemento muito importante e nem todos tinham acesso. Daí que vem a palavra salário, né? Por isso que eles usam o salário, porque era pago em sal, faltava. Para a conservação do alimento, para tudo, né? Até hoje, né? Salga-se carne em lugares mais longínquos, assim, então... E também, e quantas outras invenções que foram feitas, né? A máquina de lavar, graças a Deus, sabe? Esse ganhou o céu. A aguinha da torneira, porque quando eu era criança, a gente puxava água de poço, né? Não tinha a mínima facilidade. Aí eu falo, meus braços, é daquele tempo de puxar água de poço. Aí vem, né, a televisão com as informações. É até uma batedeira, né? A gente batia a clara ali no garfo. Quanta coisa que foi. Eu penso anestesia. Anestesia, Sheila. Já pensou?
Que coisa abençoada, né? Muita coisa boa, muita coisa para o progresso mesmo. Mais alguma invenção que vocês lembrem? Pode falar. Anestesia melhorou a ir ao dentista. Eu acho que você sabe a cientista brasileira que achou A cientista, né? Que inventou, descobriu, né? Essa substância, que bênção, né, gente? Nossa, uma maravilha. Então, a inteligência foi evoluindo, progrediu bastante, né? Então, observando essa trajetória humana, a gente vai compreendendo também, junto a ela, a nossa evolução espiritual. Porque a gente passou do instinto lá, de quando a gente era primitivo, a mais consciência. Da força que a gente precisava fazer para a sensibilidade. Do medo, do temor, para o amor. Né? A gente evoluiu moral e fisicamente também. Né? Tudo que a gente precisa hoje está na nossa mão. A gente tinha tanta dificuldade, né? Na minha época era tudo tão dificultoso. A gente era magrinho porque a gente comia banha, tudo com banha. E tinha que andar, né? Eu ia visitar os parentes como? A pé. Hoje é tudo bem regulado, bem proibitivo as coisas, né? Mas a gente só anda de carro. Se pudesse, entrava de carro na casa dos outros. Dentro da farmácia, dentro do mercado, né? Tem muita gente que tem preguiça de caminhar. Tem gente que tenta, Até tenta, né, Henrique? Derruba, quebra vidraça, atropela os outros. É verdade. Então, a lei do progresso é sempre ir em frente. Nós não podemos voltar mais atrás. Não regredimos, né? A gente vai mais e mais, avançando. Tudo aquilo que nós já adquirimos de conhecimento e de evolução, de progresso e maturidade, é conquista do nosso espírito, né? Vamos sempre em frente, daqui para melhor, melhorando mais e mais. Não só intelectual, mas moralmente. Agora, passando para o outro tópico da nossa lição, ele vem falar, Kardec, na pergunta 779, da marcha do progresso. O homem se desenvolve por si mesmo, diz ele, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É assim que os mais adiantados ajudam os menos a progredir, pelo contato social. Eu aprendo muito com vocês. Tenho um pouquinho para oferecer, mas todos nós aprendemos uns com os outros. É lei, né? Cada um no seu tempo. Tem uns que avançam rapidamente, outros mais lento. Cada um no seu tempo. A pergunta próxima, que é a 780, Kardec pergunta lá, né? E ele pergunta assim: o progresso moral segue sempre o intelectual? E os espíritos falam, é a sua consequência. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência, aumentando a responsabilidade dos nossos atos. O intelectual, nós aprendemos com Kardec, que vem sempre na frente. O moral é a consequência. Quando a gente raciocina o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo, né? A gente está fazendo esse processo todo que ele está contando aqui para a gente. O Paulo, né? O apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo a gente pode fazer o que quiser, mas a gente já tem inteligência suficiente para saber que nem tudo convém. Raciocínio suficiente para distinguir? Tem que distinguir, né? A gente já está nessa fase do progresso. A pergunta próxima é: o homem pode deter a marcha do progresso? Vocês acham que a gente pode deter o progresso? Eu acho que a própria lei empurra a gente. Exatamente. Ele fala que não, os espíritos falam que não pode. Pode entravá-la, mas vai responder por isso. Pode retardar o progresso, mas vai responder por isso. Porque, em muitos casos, depende das leis, né? Que a gente tem que seguir do Código Civil do nosso país. Então, muitas vezes, eles fazem leis em benefício próprio, que não dá
liberdade para seguir em frente como poderia ser mais rápido. A gente tem que seguir a lei do país, né? Mas eles podem atrasar, mas parar o progresso nunca. Não tem como. Tudo evolui. O progresso, diz os espíritos, é gênio de 1000 possibilidades agindo em toda a direção da vida, de modo que se nós tentarmos barrar o progresso, ele encontrará um outro jeito para se fazer presente. Podemos até atrasar, mas paralisá-lo nunca, porque é lei divina, é mais forte que nós. O progresso é real e é constante. E daqui a pouco a gente vai ver sobre as guerras, né, se isso atrasa ou não, porque parece para a gente que é uma evolução, né? É igual aquele filme do menino que inventou O vento. da roda d'água ali, do vento, né? Para puxar água. Quer dizer, era uma coisa que já existia no mundo. Já existia, mas lá não. Tecnologias, mas eles são privados do acesso a essa tecnologia. Quer dizer, os países que privam, os países mais miseráveis dessa ajuda, desse auxílio, desse acesso, eles têm também a sua cota de responsabilidade. Muito grande, né? É um menino que descobriu o vento, uma coisa assim, né? Que é bem bonito esse filme, bem bacana. Ninguém tem direito de se opor às leis. As más leis podem retardar o progresso, mas nunca asfixiá-lo. As ideias vão se infiltrando aos poucos, germinam ao longo do tempo e depois explodem, conforme a necessidade e as aspirações do povo. Quando há necessidade, vem a lei da destruição, acho que já vimos aqui, né? Já passou. E faz com que o progresso acelere a humanidade em poucos anos, e assim possa evoluir muito. É a tempestade e o furacão que limpam a atmosfera. Então, quando há essas guerras, esse sofrimento todo, por exemplo, vamos usar a chuva lá no Rio Grande do Sul. Há uma comoção, né? Todo mundo fica com aquele desejo de ajudar e ajuda. Isso é progresso, né? Era preciso que aquela tempestade caísse naquele lugar? Era preciso. A atmosfera precisava ser saneada de alguma maneira. E era exatamente lá. Infelizmente, né? A gente não gostaria de ver, mas isso faz parte. A lei da destruição para depois germinar as coisas boas. Não é? É o caso também da pandemia. Também, né? Tem um lado bom, né? Teve também. Em tudo tem, né, um lado. Eu vi lá em casa, naquela microexplosão, que destruiu minha quaresmeira lá da rua. E a gente tem xodó por ela, né? Cuida, cuida. Então ela ficou sem uma folha. E onde o gelo bateu, ficou assim, ela inteirinha empelotada, cheia de caroços. Gente, mas depois foi a florada mais linda que a gente viu. Talvez precisasse, né, ser daquela forma. Judiou, mas depois floresceu. Muito linda, muito bonita mesmo. De vez em quando a gente via umas pessoas em frente da nossa casa tirando foto. Aí, bom dia! Aí o pessoal, ai, dá licença, tirar uma foto dela. Pode tirar. É nossa. Mas a gente fala porque viu, né, como que se transformou. Fortaleceu. Fortaleceu. É isso mesmo. E as guerras são... Oi? Agora, né? Até sempre, né? Então, a gente vai aprender lá com Kardec que até o nosso corpo evolui. Se a gente pensar, né, nas gerações passadas, quantas mais deficiências tinham. E cada vez que a gente renasce mais bonito, mais belos. Olha, morria cedo. Eu lembro da minha avó, assim, ela tinha uns 48 anos, ela era tão idosinha, era uma espanhola linda, de olho azul, né, aquele cabelinho assim, branquinho. Poxa, eu tô 73, eu tô me achando aos 20. Nunca vi. Vi na internet um dia que vi no jornal, né?
acho que era de 1961. Está lá, idosa de 43 anos, morre atropelada. Nossa, quase. Idosa? Eu não me sinto idosa. Mas era. Mas quando a gente era criança, aqueles velhos, aqueles senhores, né? Idosos que usavam chapéuzinho, tinha 50 anos. Era. Eu lembro muito. A minha avó desencarnou, ela tinha mais de 80. Mas aos 48, ela sempre foi idosa. Era incrível, né? Não tinha uma jovialidade. E sabe uma coisa que me incomodava muito nas fotos antigas? Todos sérios. Não podia sorrir. Gente, mas é um sorriso que dá ruga bonita na gente. Tem que se conformar, né? Então é isso. Mas eram todos tristes, né? Tudo tão sério, tudo tão... Hoje não. Eu vejo essas minhas vizinhas aí, eu fico assim apaixonada. Agora estou vendo minhas bisnetas, né? Ah, gente, é muito legal. A geração evolui mesmo, né? É muito bacana. Você vê as fotos dos soldados da Segunda Guerra, era tudo com 18, 20 anos, tinha cara de 40, né? Nossa, esse cara tem 18 anos. Bigode, né? Uma sisudez, um negócio. Tinha 20 anos. Então, agora que eles renasceram mais bonitos, com certeza. Com mais leveza. Porque tudo que a gente aprende está armazenado no nosso espírito, né? Então, para quê? A braveza, a sisudez, podemos ser mais leves e devemos ser, né? Temos que ser inspiração para os que vêm depois da gente, da nossa geração. Os novos espíritos mais evoluídos estão voltando agora em novas vestes. Já recebe, muitas vezes, como a gente disse, um corpo mais apropriado, mais apto. O corpo tem que estar apropriado para receber um espírito evoluído. Não é? Não dá para a gente ainda ser assim tão primitivo e ter um espírito evoluído. Não combina. Vão ficar desencaixados o tempo inteiro. Aí falar, vão tomar P3M, né? Porque estou desencaixada. Mas não é. É disso. Às vezes, né? O espírito está mais evoluído, o corpinho não. Fica complicado, viu? Mas, enfim, o corpo oferece uma condição que antes não oferecia aos espíritos mais evoluídos. Às vezes, nossa condição não permite que nós nos observamos. O progresso é a luz espiritual que nasce dentro de cada um de nós. Por quê, gente? Nós somos co-criadores de Deus. Deus é o Criador. E nós, seus filhos, co-criamos com Ele. Olha que importância que nós temos. Como a gente tem que valorizar a nossa vida. A presente encarnação é a mais importante que a gente tem. A gente está criando junto com Deus. Olha, Jesus falava, sois deuses. Né? Não coloque vossa luz embaixo do alqueire, embaixo da cômoda. Deixa a tua luz brilhar. Deixa os teus irmãos olharem para você e observarem. Poxa, aquela pessoa tem luz, ela brilha. Porque nós somos luzes. Nós somos, né? Nós temos luz dentro de nós. Então, isso aqui, né, na casa, onde a gente for, que a gente sempre seja essa luz para os irmãos que olham para a gente. É muito importante. Claro que às vezes a tristeza abate a gente tem problema, óbvio, né? Mas, gente, tudo se resolve. Como dizia o Chico, tudo passa, né? Tudo é passageiro. Meu filho me fala, menos o motorista e o cobrador. O resto é tudo passageiro. Mas também tudo passa. Mas também estou de passagem. O progresso espiritual é a luz que nasce dentro de nós. Sempre temos que lembrar disso, gente. A gente é exemplo para os outros, né? Mesmo que a gente esteja meio chateado, triste, quando alguém chegar perto da gente, transmita a luz que tem dentro de você. Ela é muito maior. Ela é muito grande. Sempre. Otimismo, alegria, fé. Isso é um combustível para o nosso corpo viver mais. Né? E a gente precisa viver
mais. Aí, pulando mais uma pergunta, qual é o maior obstáculo ao progresso? Kardec pergunta. E vem o Espírito da Verdade e responde assim, olha, o orgulho e o egoísmo. É o atraso do progresso moral. Sempre, né? Sempre o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E a gente tem que combater isso. E é com a reforma interior, não tem outro jeito. É a gente fazer reflexão, olhar para dentro de nós mesmos. Eu hoje não estou muito simpática, hoje eu vou ficar mais simpática. Hoje eu não estou muito... a gente costuma falar, né? Meu santo não foi com o santo do outro. Quem é que o santo tem a ver? Só eu, gente, cai na real. Eu que antipatizei com a pessoa por aquele motivo. Mas não, ali está um irmão. Ali está a ponte para a minha evolução. É ali que eu tenho que olhar para mim, né? E ir em frente. O progresso intelectual e o moral, eles estão sempre juntos. Não tem como, né? O intelectual dá a razão e a gente faz a reflexão com a nossa moral. Os povos degenerados. A história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sofrido muitos abalos, recaíram na barbárie. Onde, nesse caso, está o progresso? Kardec pergunta. Didaticamente, né, os espíritos nos ensinam, e aqui esta resposta é bem interessante, explicam eles de uma forma bem singela. Quando a sua casa está ameaçando cair, você derruba para a reconstrução mais sólida dela e mais cômoda. Mas até que ela seja reconstruída, principalmente se a gente for fazer a obra e ter que ficar dentro, né, há uma confusão, há muito desarranjo. Outro exemplo que o livro nos dá é assim, você é pobre, mora num casebre, fica rico e muda para um castelo. Abandona a sua velha casa, porém aparece um outro pobre que não tem nada na vida. Acha aquela casinha velha caindo aos pedaços e fica muito contente porque tem onde morar agora. Deu para entender? Quando a gente evolui, a gente vai um pouquinho mais para frente. E tem aqueles que vêm atrás de nós e que vão, né, utilizar as coisas que a gente já utilizou um dia. Então, é isso que ele fala. Os povos bárbaros é desse jeito. A gente já foi bárbaro. A gente já esteve lá, na pele deles. Nós somos primitivos. Nós evoluímos um pouquinho. Mas em outros que são recém-criados por Deus, que têm que passar por isso ainda. Eles ocupam aquela casa antiga que a gente ocupou um dia. Eles vão um dia sair disso? Vão, como nós saímos. A lei do progresso é para todos. Deu para entender? Com alguma dúvida? O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Diz Kardec, quer dizer, o Livro dos Espíritos. Em uma só nação é impossível. Por quê? A evolução, né, de cada um. Ela se faz lenta e gradual. Uns vão mais adiantado, outros não. Mas dá para a gente viver com as necessidades diferentes de todas as nacionalidades, tendo caridade, tendo compreensão, tendo compaixão. Quando a lei de Deus for base da lei humana, os povos praticarão a caridade uns com os outros e viverão felizes, respeitando nacionalidade e individualidade de cada ser, né? Por exemplo, a gente aqui, antigamente, né, a gente usava o preto como luto. A gente punha roupa preta. Eu lembro minha avó desencarnou e minha mãe estava grávida de 3 meses do meu irmão mais novo. Até os 9, ela só usou roupa preta. Era um luto assim que não tinha fim. Lá na Índia, o branco, a cor branca é o luto. Então a gente tem que respeitar, né? Conhecer e respeitar. Quando a gente tiver essa compreensão de amor, todos os povos se unirão. Cada um no seu jeito, do seu momento, mas será uma só família. Respeitando as diferenças. As diferenças, como a gente precisa respeitá-las aqui, né?
com tantas diversidades, é preciso respeitar todos, e é assim que o mundo vai um dia ser um mundo de paz, onde todos nós seremos anjos, né? Lembrando a música. Aí vem, acho que o último item, que é a civilização. A civilização é progresso ou decadência da humanidade? É o progresso incompleto, porque o homem não passa subitamente da infância para a maturidade. Como a gente fala, lento e gradual, um passinho por dia, vamos andando. Um dia, quando toda a moral estiver desenvolvida, a civilização será depurada. O fruto não pode vir antes da flor, né? A gente tem que esperar um momento de cada um, não é verdade? Primeiro a flor, depois o fruto. Aí está tudo certinho. A civilização tem graus como todas as coisas. À medida que se aperfeiçoa, toda a maldade desaparece com o progresso moral. E o progresso da legislação humana? Pergunta: a severidade das leis penais é necessidade no atual estado da sociedade? As leis que a gente tem do nosso país são necessárias? São necessárias. A gente tem que segui-las, né? Elas são muito necessárias. Respondem os espíritos: uma sociedade depravada tem necessidade de leis mais severas. E se a gente se reportar ao Antigo Testamento, a gente vai ver que lá é todo um conjunto de leis por um povo que estava saindo de um estado mais primitivo. Tudo que Moisés fez foram as leis para que aquele povo, né, o povo judeu, seguisse as regras. Hoje elas não condizem mais com a nossa sociedade. Por isso que a gente, quando estuda, como a gente estuda no Espiritismo, o Novo Testamento, porque é a lei do amor, né? É a lei de Jesus. A gente não precisa ficar vivendo do jeito que vivia lá no tempo de Moisés. Embora muitos irmãos nossos de outras assembleias, eles usem isso. E é importante que eles usem. Tem pessoas que precisam ainda, né, de calma. Eu fico assim, bem feliz quando eu vejo pessoas, né, que vão entrando, quando a gente vira, eu moro aqui no Camel, quando a gente vira para cá, tem uma igrejinha bem aqui na esquina, e as famílias chegando, como é importante, né? É muito, muito importante. Eu tinha um vizinho alcoólatra, que ele só conseguiu sair do alcoolismo numa igreja evangélica. Que coisa linda! Ele se tornou evangélico, ele trabalha, ele estuda, ele pratica caridade, cada um no seu grau de evolução. Todas. Eu vim da igreja católica e eu agradeço muito tudo que eu aprendi. Até um dia que ela não me satisfazia mais, as minhas necessidades pessoais. Aí encontrei o Espiritismo, graças a Deus. Aí encontrei o Jesus que eu sempre quis, o meu amigo. Não distante, que eu nunca sabia onde que ele estava. Eu procurava Jesus, mas estava lá no céu. O que era o céu? Nunca consegui imaginar. E o Espiritismo me mostrou que ele é meu amigo, que ele está aqui, que ele nunca abandonou a humanidade. Por isso ele não tem necessidade de voltar. Né? Quando a gente ouve a pergunta, na tua religião, vocês acreditam que Jesus vai voltar? Nunca saiu daqui. Ele está aqui. Ele falou: estarei convosco até o final dos tempos. Eu acredito nele. Eu só pergunto quando que ele foi. Boa resposta, viu, Aldo? E agora a última, realmente, pedacinho que a gente vai fazer, é a influência do Espiritismo no progresso. A pergunta de Kardec: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? As ideias se transformam com o tempo e não subitamente, e ainda há muita incredulidade que só o tempo vai fazer desaparecer, né? As pessoas, quando a gente fala que é espírita, ainda tomam um susto, né? Mas vocês ficam lá invocando o espírito, gente? Não, que isso? Eles vêm naturalmente. Eles vêm sem a gente chamar. Não precisa chamar, eles estão lá.
Mas vocês não ficam falando, chamando. Não, eles estão lá. Como está aí do seu lado, a vontade é de falar, né? Mas a gente se cala para não criar confusão e nem ficar aumentando mais, né? Tem que chamar a Joinha. Imagina chamando, Aldo. Então, os espíritos, né, eles dizem que o espiritismo veio para contribuir com o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, dando certeza da vida futura, destruindo preconceitos de seita, de cor, de raça. Ele ensina solidariedade entre os homens para que sejam todos irmãos. Devagar, vai se destruindo velhos hábitos e gradualmente vem a transformação. Em cada geração, uma partezinha do véu é levantada, né? E o espiritismo vai rasgando, porque se a gente lembrar, nem Jesus conseguiu convencer os contemporâneos dele, né? Nem os que conviviam com Jesus acreditavam. Quem somos nós para achar que o espiritismo vai ser? Nem a família, os irmãos, né? Nenhum acreditava. Então, quem somos nós, né? Mas nós vamos fazendo nossa parte, como espíritas e cristãos. E a reflexão que nós vamos deixar hoje é o progresso material. Vocês conseguem visualizar em vocês isso? O progresso material? Quanto a gente já progrediu? Já, né? Todos, já dá para entender materialmente? Gente, a gente vive em casebre, em casas, mas agora a gente vive em casas confortáveis, não é? Depois da passagem de Jesus, 2026 anos, nós evoluímos bastante. Nossa, né, Aldo? Agora, espiritualmente, Aí que é, né? não demos um passo. Essa é a pergunta, né? Essa é a reflexão para a gente fazer. Materialmente, a gente progrediu bastante. Cientificamente, também, né? Nem se compara. E o progresso mediúnico? Teve? Teve, né? A gente já crê, a gente já sente. E sempre existiu a mediunidade. Nós sempre tivemos intuição. Intuição é uma forma de, né? O homem nasceu assim. Todos os homens têm mediunidade. Cada uma no seu grau. Cada um do seu jeito. Tem tantas, né? Uma variedade, um leque infinito de coisas. Tem o de sentir, o de intuir, o de falar, o de ouvir, o de doutrinar. Tem até os de cheiro, né? Tem até um médium que sente cheiro, né? Tem muitas, é um leque imenso. Nós vamos chegar lá no estudo do livro dos médiuns. Nós já evoluímos corporalmente e agora falta a gente crescer um pouquinho mais. Moral a gente já tem, né? A gente já consegue praticar. Nós já fomos bárbaros. Hoje a gente tem caridade, tem solidariedade, a gente estende as mãos, né? Quantas vezes só, como eu sempre falo, um bom dia, você passa perto de alguém na rua, bom dia, não conheço. Às vezes respondem, a gente fica contente, às vezes não liga. Não tem a mínima importância. Eu desejei, do fundo do meu coração, que aquela pessoa tenha um bom dia. Eu progredi, porque eu já fui muito orgulhosa. E eu não olhava para todo mundo. Mas o espiritismo quebrou muita coisa dentro de mim. Graças a Deus. Só agradecer. Né? Como eu agradeço agora, viu? Para todos vocês, pela paciência, pela oportunidade. Se ficou alguma coisa que a gente possa, né? Responder, estamos à disposição. Tá bom? Gratidão, viu, gente? Muita, muita mesmo. Ó, para ele. Só para ele, né? Vamos encerrando? Eu acho que sim. Aí a gente... Eu não fechei. Obrigada, Aldo. Sim. Acho que dá. Vamos lá. Então, vamos relaxando o nosso corpo físico.
Vamos nos ligar de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes, em nome de Jesus, que atendam a cada um de nós de acordo com nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo tudo e todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre nossas mentes, fortalecendo nossos pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligados a Maria de Nazaré, pedindo à nossa mãezinha que nos envolva em seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo nossa fé e nosso amor. Passemos a fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo o auxílio da equipe espiritual, para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos material e espiritualmente. Permaneçamos em silêncio para que os mentores terminem o tratamento. Agradeçamos a Jesus, aos mentores e passemos à prece de encerramento. Nós vamos agradecer por estarmos aqui hoje, nesta casa abençoada. Agradecer a Senhora Irmã Sidifo mais uma vez pela oportunidade do estudo, do entendimento. Agradeçamos aos nossos mentores, que têm a árdua missão de nos conduzir no caminho do bem e do amor. Agradeçamos a tudo e a todos. Vamos agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos. Agradeçamos a Maria, nossa Mãe Santíssima, e a Deus, nosso Pai. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.